Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo sobre a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2021. Eu sou Beatriz Quesada, repórter da Exame Invest, e hoje nós vamos falar sobre o resultado de uma ação que está entre as mais procuradas aqui pelo nosso público, que é a da MRV, construtora e incorporadora focada nos segmentos de média e baixa renda. E para comentar os resultados dessa empresa, que é a maior da América Latina no setor, estamos recebendo aqui hoje o Ricardo Paixão, CFO da MRV. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Ricardo, obrigado por ter topado fazer esse programa com a gente. Olá, bom, é um prazer falar com todos vocês. Tomara que eu consiga esclarecer e dar bastante informação aí para todo o público. Legal, bacana. E, bom, vou começar passando rapidamente pelos números da MRV, né? O balanço divulgado essa semana mostrou um lucro líquido de 165 milhões de reais entre julho e setembro, o que representa um aumento de 17,5% sobre o mesmo período de 2020. Em termos ajustados, o lucro de 231 milhões de reais foi 64,1% mais alto do que no ano passado. Já a receita líquida da companhia somou 1,8 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 1,1% no comparativo anual. E é importante a gente ressaltar que o resultado surpreendeu as estimativas dos analistas, que esperavam uma receita líquida operacional de 1,74 bilhão de reais, segundo as estimativas compiladas pela Bloomberg. Eu gostaria, então, de começar te perguntando, Ricardo, o que explica os bons resultados da MRV nesse trimestre? Como é que você viu essa divulgação? Não, perfeito. Eu acho que a MRV, a gente primeiro tem que separar um pouquinho nas várias linhas de negócio, né? A MRV costumava ser aquela incorporadora de baixa renda, né? E a gente vem com uma estratégia grande de diversificação. Por que é importante colocar isso? Porque a gente hoje continua, obviamente, com o nosso core business, né? Que é a incorporação de baixa renda. A gente tem uma marca própria para fazer incorporação de média renda, que é a Ascensia. Temos a loteadora do grupo Urba. Temos a Lugo, que é um business de aluguel, né, e venda de ativos estabilizados aqui no Brasil. E temos também a HS, que é um business de multifamily nos Estados Unidos. Então, o que a gente está falando hoje? Na hora que a gente pega os resultados da MRV incorporadora contra a MRV incorporadora, a gente vê que ele cresce, mas ele cresce menos do que o da plataforma, né, da MRV Co consolidada. Na hora que a gente vai para a MRV Co, a gente começa a ter, por exemplo, um impacto muito grande, né, um impacto positivo muito grande vindo do lado da HS, tá, que é a subsidiária norte-americana. Então, assim, esse aumento do lucro que a gente está observando para agora, né, dentro do balanço consolidado da companhia, ele deve somente crescer daqui para frente. Tá? Cada vez mais as outras linhas de negócio vão ser mais e mais representativas dentro do nosso balanço. Eu queria te perguntar um pouquinho da HS, né, que foi a grande surpresa positiva desse resultado. Foram 620 milhões de reais em vendas da subsidiária, né? Então, quando a gente olha o balanço de vocês, dá para ver que na linha outros de receitas e despesas operacionais, a companhia saltou de 34 milhões de reais negativos para um saldo positivo, né, de 133 milhões de reais nesse comparativo anual. Gostaria que você comentasse esses números, explicando o porquê dessa alta, né, da subsidiária americana, e em que medida a valorização do dólar teve um papel nesse resultado. Perfeito. Então, o que acontece? Então vou começar pelo final. A Uhum. subida do dólar ela é diretamente proporcional ao nosso resultado aqui, né? Porque a HS é uma empresa nos Estados Unidos, tá? Foi fundada já há quase 10 anos, no sul da Flórida, tá trabalhando a sua expansão para outros estados, tá? Então a gente já está também na Geórgia e também no Texas, tá? Em diversas cidades ali, Dallas, Austin, Houston, e voltando para a Geórgia, a gente já está também em Atlanta. Então, como é uma empresa norte-americana, né, e toda a apuração de resultados ela é em dólar, quanto maior o dólar, né, o resultado de lá sendo positivo, maior vai ser o impacto aqui dentro do balanço da MRV, tá? A Uhum. contrapartida disso é que as dívidas que ela tem em dólar também, né, impactam de forma mais expressiva aqui dentro do nosso balanço. Bom, o negócio da HS ele é um pouco diferente do negócio da MRV, tá? Em qual sentido? O negócio lá a gente compra o terreno, desenvolve o projeto, constrói, aluga, vende as propriedades, vende o empreendimento inteiro para um investidor e, preferencialmente, retém a administração da propriedade. Então, esse é o nosso negócio lá fora.
Então, como a gente não está falando aqui de um negócio de incorporação imobiliária, tá? O resultado de lá não passa, a receita não passa na linha de receita e custo, e depois vai para a margem bruta, lucro, etc. Tá? Então, todo o resultado ele já entra um resultado líquido direto na linha de outras receitas e despesas operacionais. Então, por isso que você não vê a receita crescendo tanto, mas o resultado da última linha ele sobe de maneira bastante expressiva. Legal, perfeito. É bom a gente né, ter essa diferenciação. E eu queria te perguntar também um pouquinho das perspectivas, né? Você comentou de diversificação, que vocês estão focados nessa diversificação. Então, quais são as perspectivas de vocês, tanto para esse segmento nos Estados Unidos, quanto para essas outras subsidiárias que vocês têm aqui no Brasil e também para o core business? Perfeito. Bom, a gente é uma empresa, né? Está fazendo ali perto de 45 mil unidades por ano. Tá? A gente já divulgou, a gente tem um plano estratégico de chegar em 80 mil unidades por ano. Tá? E essas 80 mil unidades, ela vai se comportar da seguinte forma: 40 mil, metade disso vai ficar dentro do negócio atual, né? Funding dentro do FGTS, Programa Casa Verde e Amarela, e a outra metade fora. Tá? Só que na hora que a gente passa para poder olhar, não em número de unidades, mas em VGV, o que é o VGV? Né? Lembrando aí para os nossos ouvintes, é o valor geral de vendas. Então, aquelas unidades transformadas em valor monetário, transformado em reais. Tá? Na hora que a gente passa a olhar esses números em reais, a gente vê que um terço do volume financeiro vai ficar dentro do Casa Verde e Amarela, um terço vai ficar na Operação Americana, tá? E o outro um terço vai estar aqui no Brasil. Em quê? Em fontes de financiamento do nosso negócio de média renda, na Urba, que é a aloteadora do grupo, e também na Lugo, que é uma tropicalização do negócio da HS aqui para o Brasil. Entendi. Então, vocês vão... essa separação ela vai ficar cada vez mais... Essa separação não, mas o foco na diversificação é uma coisa que vai ficar cada vez mais aparente assim, no negócio de vocês. Vai sim. Na verdade, se a gente pega os dados dos últimos 12 meses, o que a gente observa? 40% do resultado das vendas dos últimos 12 meses, eles já foram feitos fora do funding FGTS, contra um dado que era 100% há 2 anos atrás e 90 e tantos por cento há 1 ano atrás. Né? Então, mostra que a gente tem conseguido, sim, implementar a estratégia de diversificação. E só uma coisa que acho que é legal colocar, às vezes o pessoal pergunta, vocês estão saindo do Casa Verde e Amarelo, vocês não confiam no funding da FGTS? 2 mentiras aí. Uma, a gente não está saindo, a gente está mantendo do mesmo tamanho que a gente já é hoje, tá? A gente só está crescendo as outras iniciativas mais do que crescendo dentro do Casa Verde e Amarelo. E isso porque vocês acreditam que a diversificação é o melhor caminho. Não necessariamente porque tem algum problema com o que vocês já faziam antes, né? Não tem problema nenhum ali dentro, né? A gente tem um market share de 13% dentro do programa, daria para crescer mais dentro do próprio programa, só que a gente entende que para trazer mais valor para o acionista e mais proteção, se a gente puder depender não de uma fonte, por mais confiável que ela seja, mas de um número maior de fontes de financiamento, é sempre melhor. Perfeito. E voltando né, um pouquinho para as operações aqui no Brasil, a gente sabe que a inflação tem avançado bastante e tem sido uma fonte de preocupação para o setor civil, né? A inflação medida pelo IBGE especificamente para esse setor subiu mais de 1% em outubro e já está em 21% no acumulado de 12 meses, né? Eu queria te perguntar de que forma isso tem impactado as operações da MRV e quais são as perspectivas para os próximos meses. Essa é uma boa pergunta e é disparado o nosso maior desafio, né? Porque o bolso do consumidor não cresceu 21% em um ano. Então, se o bolso do consumidor não cresceu 21% em um ano e o custo cresceu 21% em um ano, significa que a minha margem foi achatada, né? Minha margem diminuiu. Tá? Então, o que a gente está presenciando hoje? A gente está hoje construindo as unidades que eu vendi no ano passado, no meio da pandemia, com desconto, então eu vendi num preço mais baixo, e essas unidades estão custando mais para serem construídas. Então, nós estamos com um efeito duplo ruim dentro da nossa operação. Tá? A vantagem da nossa indústria é que em 2 anos você passa um empreendimento que você começou hoje, começou a vender e construir, em 2 anos ele passa pelo seu resultado. Tá? Então, a gente espera que vai começar a ver, a gente já começou a ver agora, na verdade, um custo de construção andando de lado. Então, essa pressão inflacionária que a gente observou no setor, ela já começa a se arrefecer. Tá? A partir do 3º trimestre, a gente já viu isso.
Não está caindo ainda, mas a gente já está vendo ele subindo, ele com uma pressão de subir muito menor do que a gente estava vendo antes. Tá? E com o repasse de preço que a gente conseguiu, a gente está começando a ver agora uma margem bruta estabilizada. Então, para os próximos trimestres aí, acho que é uma visão, essa visão que a gente tem, uma margem bruta andando de lado, tá? Pelo menos aí até o ano que vem. E depois a gente começa a ver essa margem bruta voltando a subir. Fruto de dois efeitos aí, né? Ou uma subida de preço mais forte, que é o que a gente está tentando fazer, ou um custo que pode sim começar a cair. Né? Vamos lembrar o seguinte, o IPCA e o INCC, né? Vamos lá, o IPCA todo mundo conhece, o INCC é o índice de inflação da construção civil. Tá? Eles, no longo prazo, eles tendem a andar juntos. Se o INCC até agora foi muito maior do que o IPCA, nos leva a crer que a gente deve ter um INCC menor do que o IPCA para frente, para que essas curvas voltem a convergir. Então, a gente pode ver, né, a renda do cliente subindo mais do que o custo de construção, não no mês que vem ou no outro, mas aí no médio prazo. Interessante. Bom, né, com a alta da inflação, a gente tem também um outro desafio que é a alta da taxa básica de juros, né, a Selic, que acaba impactando diretamente no custo do financiamento imobiliário. Qual é o impacto que essa alta tem nas operações da MRV e como que vocês projetam que possa ficar também nos próximos meses, né, exemplo da pergunta anterior, e considerando principalmente que a gente pode chegar a uma Selic ainda mais alta, né, na casa dos 2 dígitos já no começo do próximo ano. Perfeito. Bom, aí o que eu tenho que falar, não tem outra forma de falar, mas aí onde o investidor vai estar mais protegido é na MRV. Por quê? Exatamente pela nossa diversificação de negócios, tá? Então vamos lá. Situação atual. Na situação atual, eu tenho 85% das vendas com juros que não tem nada a ver com a Selic. Por que eu estou falando isso? Dentro do programa Casa Verde Amarela, né, com fonte de financiamento do FGTS, a taxa de juros é fixa. Então, quando a Selic era 14,25% em 2014, 2015, o meu cliente pagava 6% de taxa de juros. Quando a Selic estava 2% no início do ano, ele pagava os mesmos 6% de taxa de juros. Então, essa taxa de juros ela não muda em relação à Selic. Então, esse é o primeiro ponto e é um ponto importante, tá? Bom, segundo ponto importante. O funding lá fora, né, o negócio americano, ele obviamente não tem nada a ver com a taxa Selic local. Então, a gente está falando o seguinte, hoje, 85% do negócio do MRV não tem a ver com subida de taxa de juros, tá? Ah, tudo bem, você estava conversando que lá para frente, quando você tiver um terço e um terço, né, aqueles um terço que eu estava colocando de valor, um terço dentro do FGTS vai continuar sem relação, um terço do mercado americano também, e um terço eu vou estar assim exposto à taxa de financiamento aqui, a taxa Selic. Mas o que eu acho que o nosso ouvinte não pode se preocupar, ou é importante ele saber? Quando a gente teve, né, essa dinâmica lá atrás, de uma taxa de financiamento mais alta, isso foi fruto de uma Selic alta durante muito tempo. Então, a gente tinha uma Selic de 14,25%, né, uma taxa de financiamento imobiliário que beirava ali 10,5% a 11%, tá? Fora do programa habitacional. Né? O nosso cliente quer comprar um apartamento com financiamento da caderneta de poupança, né, dentro da SBPE, ele chegava a pagar até 11% de juros ao ano. Agora a gente está reclamando porque subiu de 6,7% e atualmente está em 7,5%, 8%. Nas piores projeções aqui, a gente está falando de chegar em 9%, 9,5%, tá? De taxa de juros de financiamento imobiliário para o cliente. Claro, é pior do que o 7%? Certamente sim, mas ainda muitas vezes melhor do que a taxa de juros que a gente teve no ciclo anterior. Não, realmente a gente já enfrentou situações um pouco mais delicadas, né? Mas se a gente passar, então, eu queria que você comentasse também um pouquinho, a gente passou um pouco mais rapidamente, né? Mas falar um pouco das perspectivas também para as outras subsidiárias do grupo, como a própria Lugo. Tá bom. Bom, o negócio da Lugo é um negócio que intuitivamente ele é mais atrelado à taxa de juros, tá? Quando a gente pensou na Lugo lá atrás, o que a gente pensou? É uma tropicalização da HS, né? Então a gente compra o terreno, desenvolve, aluga essas unidades, uma vez essas unidades estão locadas, também a gente dá saída vendendo esses empreendimentos para investidores, tá? Bom, a primeira saída do fundo da Lugo foi para um FI, a gente listou um FI, o LUG 11,
tá? Que inclusive tem performado melhor do que a gente imaginou, em termos de dividendo, em termos de yield. Mas aí é um funding que é muito atrelado à pessoa física. Então, a pessoa física hoje vendo taxa de juros subindo é muito ruim para os FIs, né? Porque elas falam, pô, para que eu vou ficar dentro do FI se eu posso partir para uma taxa de financiamento, desculpa, para um CDB, né? Ou para uma letra financeira que eu consigo um pouco mais ou uma rentabilidade igual a que eu teria dentro do FI. Então, pensando sobre essa perspectiva, a saída para alugo, ela não está legal agora. Agora, por outro lado, a gente está em negociações com alguns investidores grandes, inclusive investidores internacionais, porque são investidores que acreditam muito na macro tendência. Então, ele não está preocupado se a taxa de juros no começo do ano que vem ou no começo de 23 vai ser X, Y, Z. Ele está preocupado em quê? Ele pensa, pô, o Brasil tem muita gente, tem um déficit habitacional gigantesco, né? Existe uma macro tendência mundial que é de algumas pessoas não quererem comprar casas, né? Comprar apartamentos, elas querem ser asset light, elas querem morar, pagar pelo uso, então pagar de acordo com o que elas usam, tá? E para esse público, vai precisar de ter uma solução mais profissional do que o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê o quê? A gente já vê algumas soluções um pouco mais profissionais para locação, mas dentro de quê? De empreendimentos que não foram feitos para locação. Né? Você tem quase todas as unidades pertencem aos donos que moram nesses imóveis e um investidor, uma pessoa que tem um apartamento ou outro para poder alugar. Então, é muito diferente da experiência que a gente traz através da Alugo. A Alugo, ela traz uma experiência totalmente moderna, com serviço acoplado, muito diferente, muito diferente. Gosto de frisar isso aqui, em relação ao aluguel normal que o cliente tem. Então, o que a gente está observando? Então, esses investidores de longo prazo, que acreditam nessas macro tendências, têm nos procurado para poder comprar, para poder fazer a aquisição do portfólio da Alugo. Tá? Então, eles querem o quê? Eles querem operar, eles querem estar expostos a esse negócio de aluguel residencial aqui no Brasil, mas também não querem ficar restritos, né, aos arredores da Faria Lima. Então, eles não querem estar só na alta renda. Eles querem estar pulverizados no Brasil, né, e pegando ali a média para baixa renda. Então, aí a Alugo casa como uma luva, né, para esses investidores que querem fazer esse tipo de investimento. Tá? Então, a gente deve ter surpresa boa aí, em breve, referente à Alugo. Bom, outra subsidiária que eu acho que merece destaque é a Urba. A Urba é a loteadora do grupo. Já tinha uma pesquisa antes da pandemia que 70% das pessoas queriam morar em casa, né? Claro que nem todos vão conseguir, principalmente nas grandes capitais. Agora, o produto casa, ele é um golaço. Quando a gente vai falar de interior de São Paulo, né? Quando a gente vai falar de Centro-Oeste, quando a gente vai falar de Norte do Paraná. Então, a nossa subsidiária Urba, ela era uma empresa que fazia 1.000 lotes no ano passado por ano, né? Vendia 1.000 lotes por ano. Tem um plano agressivo de chegar em 15.000 unidades por ano, tá? Aí ao longo dos próximos 4 ou 5 anos. E esse ano já vai entregar perto de 3.500 unidades. Então, é uma empresa que está multiplicando por quase 4 vezes do ano passado para esse ano. Né? Então, o que a gente tem observado? Se antes da pandemia as pessoas já valorizavam morar em casa, agora, então, esse apelo ficou ainda mais evidente. Tá? Só para te dar um número, esse ano a gente já está com a venda da Urba 4 vezes maior do que a gente vendeu no ano passado. Então, um pipeline grande de crescimento, pipeline grande de lançamentos. Então, a gente pode também esperar surpresas positivas aí vindo da Urba. Perfeito. E para fechar, eu queria te perguntar um pouco sobre o desempenho das ações da MRV, né? Os papéis da empresa, da última vez que eu chequei aqui, né, estavam subindo em torno de 8% desde a divulgação do resultado, que foi bem recebido, mas ainda acumulam uma queda de quase 34% quando a gente pega 2021 completo, né? Eu queria te perguntar como é que você avalia esse desempenho, principalmente a gente pensando que em 2020 a queda foi em torno de 10%, né? Mas em 2019 as ações subiram mais de 85%. O que a gente vê hoje, na verdade? Pouco ou quase nada dessas outras linhas de negócio que eu estava descrevendo para vocês aqui, hoje está precificada dentro da ação da MRV. Tá? Se a gente pega somente o negócio da HS, ele já tem um valor potencial de mercado maior do que a MRV inteira vale hoje. Tá? Então, acho que perspectiva, né? Assim, tem tudo para a empresa dar muito mais resultado e muito mais lucro do que o que está dando agora. Tá? Consequentemente, a gente tem um espaço aí para a ação andar bastante. Né? Agora, claro, tem uma componente grande macroeconômica. Acho que hoje a empresa está valendo o que está valendo, não pelos resultados que vem apresentando. A gente vem apresentando resultados muito bons.
A gente está tradando, né? Está negociando a um múltiplo de 5 ou 6 vezes o lucro estimado desse ano. É muito baixo, é um múltiplo muito baixo. Né? Então, com certeza, não tem a ver com o resultado da empresa e mais com uma visão macroeconômica do Brasil. Tá? Eu acho que a gente tendo um pouco mais de estabilidade política e financeira e econômica, né? A gente deve sim ver, primeiro, ver o gringo voltando. A MRV é uma empresa que sempre teve uma presença de gringo muito grande na base e hoje está pequena em relação ao que já foi, né? Então, acho que a gente tem perspectiva, sim, de dando mais resultado, conseguindo mostrar melhor o trabalho que a gente tem feito, né? De ter aí um ganho interessante para os nossos acionistas. Bacana, perfeito. Queria só, considerando aí o que você comentou, né, que a HS tem esse potencial tem um potencial bastante grande, mas não é uma perspectiva de vocês em, de repente, separar essa operação lá nos Estados Unidos. Eu já não sei, né? Tá tudo em aberto. Fica no ar, então. Tá ótimo, então, Ricardo. Super obrigada. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui, Ricardo Paixão, CFO da MRV, que bateu um papo hoje com a gente sobre os resultados da empresa no terceiro trimestre de 2021. Um prazer também contar com a audiência aqui do nosso público em mais um vídeo de resultados do terceiro trimestre. E não deixem de se inscrever aqui no canal no YouTube, acompanhar a Exame Invest também no Twitter, no Instagram e no Facebook. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ricardo. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Obrigada, até mais.